Olá, nessa aula vamos conversar sobre cobrança de dívidas no Código de Defesa do Consumidor, com especial enfoque no artigo 42 e no seu parágrafo único. Bem, o que é que a gente tem do ponto de vista de proteção do cidadão e do consumidor no tocante à cobrança de dívidas? O artigo 42 do CDC, ele proíbe que os fornecedores se utilizem de práticas vexatórias, ou seja, práticas que humilhem o consumidor na cobrança. E essa norma do CDC, ela vem em decorrência de um princípio constitucional, do princípio constitucional que protege, que tutela aí a dignidade da pessoa humana, no tocante à sua honra e à sua imagem. O artigo 5º estabelece, em seu inciso 10, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. E nesse sentido, vem o artigo 42 reforçar esse direito constitucionalmente assegurado, materializando aí nas relações de consumo essa proteção e estabelecendo então que sempre que um consumidor seja cobrado indevidamente, ou seja, a forma seja inadequada, utilizando aí uma forma humilhante, um modo equivocado de cobrança, ele tem o direito de ser indenizado. Então, vamos ver agora na sequência o que diz o artigo 42 do CDC. O texto do artigo 42, caput, está assim disposto. Na cobrança de débitos, ou seja, a presunção aí de que o consumidor realmente está devendo, o consumidor inadimplente, reforçado aí, a inadimplência, não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Então, o consumidor, mesmo estando inadimplente, mesmo estando numa situação de devedor, ele não pode ser exposto a ridículo, nem poderá ser submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Envio, por exemplo, de uma carta de cobrança com dizeres ostensivos na parte externa, expõe o consumidor a ridículo, o constrange, notadamente, porque hoje em dia a imensa maioria das pessoas reside em condomínios, em edifícios residenciais. Então, essa norma ela garante aí a incolumidade moral dos consumidores. É sempre importante ter em mente que o consumidor ele pode se tornar devedor, ficar inadimplente e nem por isso ele deixa de se ter o direito à sua proteção. O fornecedor então não pode cobrar o consumidor. Claro que o fornecedor pode cobrar o consumidor, mas ele deve se utilizar de meios adequados, sob pena, aí sim, de violar esse direito do consumidor. Então, há um limite entre o que pode ou não ser feito. Há um limite entre o exercício regular de um direito de cobrança e a cobrança vexatória. Então, o fornecedor deve respeitar esse limite. Até meme na internet, um carro de som no meio da rua, fulano de tal, paga a Beltrano da padaria, Beltrano, pague a doutor Cicrano que você pegou dinheiro emprestado e não devolveu. Então, realmente, parece brincadeira, tem memes hoje na internet sobre isso, mas muitas vezes um carro de som no meio da rua cobrando um consumidor era uma prática, se ainda não for, em grandes rincões aí no interior desse nosso Brasil, isso acontecendo. Sou professor de Direito do Consumidor há quase 2 décadas e já ouvi relatos aí de alunos reportando na sua cidade, no interior aqui do meu estado, dizendo que acontecia, não com rara frequência, carros de som fazendo cobrança aos consumidores. Então a gente tem que dividir o que seria uma cobrança regular de uma cobrança irregular. Então a cobrança é tida por regular
quando o fornecedor se utiliza aí dos meios lícitos para a dedução dessa pretensão em busca de satisfazer o seu crédito, né? Então eu posso, como mandar uma carta para o consumidor? Posso. Posso entrar com ação contra o consumidor cobrando aquele valor? Posso. E o que é que eu não posso fazer? Eu não posso realizar uma cobrança irregular, como essas que nós comentamos agora há pouco. Então, é muito comum, né, algumas pessoas imaginarem que a simples menção numa carta dirigida ao consumidor de cobrança, né, eu vou entrar, como o fornecedor dizendo, eu vou entrar com ação judicial se você não pagar, né, então isso é uma ameaça, ele está me ameaçando, é cobrança vexatória. Não, ele está apenas informando a você, consumidor, né, informando ao consumidor que se aquela dívida não for paga no tempo e modo que está ali sendo estipulado, porque já não o foi, né, no tempo e modo ajustado, o fornecedor ele tem o direito de procurar o Poder Judiciário, inclusive com ônus subsequentes, né, pagamento de custas, eventuais honorários de advogado. Então essas informações elas são prestadas, né, e isso não se caracteriza uma ameaça, né, bem como não é equivocado o consumidor receber uma carta dizendo que seu nome pode ir ou irá para o SPC ou Serasa se ele não fizer o pagamento. O equivocado é o contrário, ele não receber justamente esse comunicado prévio de que seu nome será lançado no rol de maus pagadores, tá? Então não há nenhuma irregularidade nessas questões que aqui pontuamos. Então, o que é que seria irregular? Seria irregular justamente essa cobrança que viola o princípio constitucional do direito à honra e à imagem, né? Sendo que é vedado expressamente aí pelo artigo 42 do CDC, que o caracteriza como uma prática vexatória. E aqui é um exemplo interessante, né? A empresa remeteu uma carta de cobrança para o consumidor dizendo que iria representá-lo criminalmente por ele ter emitido cheque sem fundos. E aí, qual foi a verdade da história e por que essa cobrança foi tida por irregular e foi caracterizado dano moral? Porque esse documento, né, o cheque, não existia. Então, provavelmente alguém copiar e colar ali ou mandou para o consumidor errado, né, porque ameaçou de representação criminal, imputou um fato tipo criminal, ou seja, emissão de cheque sem fundo, e na verdade o consumidor não tinha emitido cheque sem fundo algum, e aí caracterizou a cobrança irregular. Outro exemplo de uma cobrança irregular é o fornecedor, por exemplo, ligar para o trabalho do consumidor, né, e fazer a cobrança a terceiros, dar notícia dessa dívida, né, dessa inadimplência dele a terceiros, né, infelizmente também acontece, né, ou cobranças de maneira contumaz, o consumidor receber severos números de ligações em horários inoportunos, né? É bem comum isso acontecer, inclusive, hoje em dia, e o judiciário tem caracterizado isso como uma cobrança irregular, né? E conferido indenizações em virtude dessa forma de abordar o consumidor. Então, uma cobrança irregular, ela pode ser também a cobrança vexatória, aquela que expõe o consumidor, como é que eu falei, do ambiente, a cobrança feita no ambiente de trabalho, né? Ou até mesmo um bloqueio de serviço. Imaginem que você tem direito a receber um serviço mesmo inadimplente por um período e, né, tem alguns setores hiperregulados que tem, né, os prazos, etc. Então, aquele bloqueio indevido, ele pode caracterizar uma cobrança vexatória e que é humilhante. Você vai ligar, eu lembro de algum tempo atrás, algumas operadoras, toda vez que você ia ligar e estava em atraso, né, vinha, antes de você conseguir completar a ligação, vinha lá uma informação de que você estava em atraso, né, ou seja, atrapalhando ali o dia a dia do consumidor. Isso também caracteriza aí realmente uma cobrança irregular. Aqui alguns exemplos, né, de o que seria ou não seria uma cobrança de dívidas indevidas ou indevidas. Nesse primeiro aspecto aqui, é uma que não caracteriza, um precedente de 2016 do STJ, dizendo que não configura dano moral a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida, né? E aí, além, ele diz o que é então cobrança indevida? Para configurar a existência de dano extrapatrimonial, né, dano moral, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, ou seja, aquele que eu mencionei há pouco, uma cobrança reiterada, sendo feita de maneira constante, sendo ela indevida, e apesar do consumidor ter reclamado, ter se portado, olha, não devo, né, essa cobrança não está sendo em meu nome, esse número que está sendo cobrado não sou eu, essa pessoa não sou eu, esse número é meu, etc. E a inscrição no cadastro de inadimplentes, né, no órgãos como o SPC e Serasa, né, um protesto, né, indevido, né, publicação negativa do nome do consumidor,
né? E cobrança que, como o próprio artigo 42 diz, o expõe aí a ameaça, constrangimento, alguma forma de coação indevida do consumidor. Então esse precedente é interessante, porque apesar dele afirmar a não configuração do dano moral no caso concreto, ele exemplifica as situações, né, que podem ensejar aí o dano moral. Então, outro aspecto interessante do artigo 42, né, percebam, estamos conversando já bastante tempo aqui, mais de 10 minutos, que estamos conversando sobre o artigo 42 do CDC e ainda vamos conversar um pouco mais sobre o seu parágrafo único, né? A gente viu aí do caput do artigo 42 e agora vamos ver o parágrafo único que trata da repetição do indébito em dobro, né? Que inclusive trouxe uma celeuma aí, né, nos tribunais superiores, especialmente no STJ em particular, né, que se resolveu no passado, né, mas de mudança de entendimento do próprio tribunal. Mas vamos lá, vamos conversar sobre essa repetição em dobro. Então, o que é que o Código estabelece? O artigo 42, em seu parágrafo único, né, estabeleceu que nas cobranças indevidas, o consumidor tem direito de receber em dobro aquilo que ele for cobrado indevidamente, né? Então, se o consumidor ele paga uma conta, por exemplo, uma conta de telefone de R$100, em que ele deveria ter pago 50, ele terá direito a receber em dobro R$50. Ou seja, ele receberá em dobro o valor de 50 vezes 2 igual a 100. Né? Então, ele paga 100 e tem direito a receber R$100 de volta, por quê? Porque 50 se caracterizou ali como uma cobrança indevida. Isso é o que estabelece o dispositivo. Vamos conversar aqui sobre as interpretações desse dispositivo legal. O que é que diz o parágrafo único? Aí abro aspas, literalidade do texto. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ou dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Então, vamos começar aí pela cobrança indevida. Então, aqui o código fala em consumidor cobrado, então não necessariamente é uma judicialização, basta uma carta de cobrança, uma fatura direcionada para o consumidor. Então, ele tem direito à repetição do indébito. Se a repetição do indébito é devolução do que efetivamente foi pago. Então, o primeiro pressuposto é, basta uma cobrança. O segundo, o consumidor tem que efetivamente fazer o pagamento. E, em assim sendo, ele tem direito à repetição em dobro, como diz o código, né, por igual ao dobro do valor que pagou em excesso. É o valor de dobro de tudo? Não. Se a cobrança era R$1.000 e ele devia 900, o que ele pagou a mais foi 100. Então, ele tem direito a 100 vezes 2, 200, e não 2.200. E o que é que trouxe a celeuma da interpretação desse dispositivo, né, que o STJ chegou a mudar de posição, confirmando, aí teve turmas com divergência sobre essa matéria e agora, mais recentemente, confirmou, unificou esse entendimento, né? Esperemos aí que para frente continue assim. Essa questão do engano justificável. O que é o engano justificável? O engano justificável é a ausência de boa-fé, né? Há uma presunção de boa-fé objetiva aí, nesse particular, né? Ou a gente está falando aqui de má-fé? Vamos conversar sobre isso aí na sequência. Então, o atual entendimento do STJ ele não exige a má-fé para a repetição em dobro, né? Contudo, essa consolidação de entendimento é relativamente recente, né? Anteriormente, você pode encontrar como esse precedente de 2018 que eu trago, né? Da segunda sessão do STJ, dizendo que para se determinar a repetição do indébito em dobro, deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou a leviandade. Novamente aqui em 2018, a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível como demonstrada a má-fé do credor. Ou seja, esse entendimento ele diz, olha, só há devolução em dobro, ou seja, só cabe a repetição simples. Se eu paguei algo equivocadamente, eu só terei direito de receber de volta o mesmo valor. E só terei direito a receber em dobro se houver demonstração da má-fé, que é bem difícil, né, de produzir essa prova. Em nossa opinião pessoal, esse entendimento que vinha sendo consolidado pelo STJ não estava correto, porque engano justificado não é sinônimo de má-fé, mas, recentemente, em face da apresentação de embargo de divergência, o STJ voltou a ter o entendimento que ele tinha anteriormente. Então, no final do ano de 2020, a Corte Especial do STJ, no julgamento aí dos embargos de divergência
no agravo em recurso especial 676.608, fixou aí a interpretação do artigo 42, parágrafo único, afastando então a necessidade de comprovação da má-fé, né, com base aí na boa-fé objetiva. E para além disso, fixou também o prazo prescricional da repetição de indébito em 10 anos. Então, se você há 6, 7 anos atrás pagou com alguma coisa de maneira equivocada, você ainda tem hoje, por força da fixação dessa tese, desse prazo prescricional em 10 anos, você pode buscar a repetição em dobro desse valor. Então, a gente tem aí então a unificação dessa interpretação do artigo 42, no sentido de que não é necessária a comprovação da má-fé para a repetição do indébito em dobro, e o prazo prescricional de 10 anos. Nesse sentido, houve então um retorno, né, aí à decisão de 2003, em que havia essa fixação, deve ser restituída em dobro a quantia cobrada a mais, em razão de cláusulas contratuais nulas constantes de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. E aí, com base no artigo 42, é um recurso conhecido e provido em parte, né, nesse sentido, ou seja, um recurso do consumidor que foi provido para garantir aí a repetição do indébito em 12, lá em 2003. Né? Então, 15 anos depois, de 2018, a gente tinha entendimentos consolidados no tocante à necessidade da demonstração da má-fé, e aí, a partir de 2020, no final de 2020, a gente tem então o retorno a esse entendimento de que não é preciso a demonstração da má-fé para a repetição em dobro. Basta a cobrança indevida, justamente com base na boa-fé objetiva. Por fim, para fechar essa questão, a gente tem uma inserção, né, do artigo 42A, em que toda cobrança de dívidas feitas ao consumidor deve haver um reforço do dever de informar, né, dever de informar que é direito básico do consumidor, previsto lá no artigo 6º, inciso 3º do CDC, né, direito à informação adequada e clara, né, na medida em que o nome do fornecedor do produto ou do serviço, seu endereço e o seu número de cadastro, no CPF ou no CNPJ, deve estar em todo e qualquer documento de cobrança de débitos apresentado ao consumidor. Isso por quê? Porque se o consumidor recebe uma cobrança e não sabe de quem, né, ele está recebendo aquela cobrança de maneira categórica e específica, como é que o consumidor vai conseguir buscar o fornecedor para sanar, né, para resolver essa pendência financeira? E aí, fechando a transcrição aí desse dispositivo inserido no CDC em 2009, em todos os documentos, né, que é o 42A, em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor, deverão constar o nome, o endereço e o número de inscrição no CPF ou CNPJ do fornecedor do produto ou serviço correspondente. Né? É isso, pessoal. Nos encontramos aí na próxima aula.